Postscriptum. A Marina sou eu, Luiz Venâncio. Respostas provisórias. A certa altura de 2024, eu decidi publicar esse livro. Não que estivesse pronto. Aliás, quando está? A pergunta é mais difícil do que parece. Ela estaciona do lado de outras parecidas. Quando termina a composição de uma música? Quando um arranjo está pronto? Quando uma mixagem está pronta? Quando na vida eu vou estar pronto? Tipo, nunca? Talvez, mas dizer que eu acabei é uma resposta provisória que eu construí pra mim mesmo, pra, sei lá, acalmar minha ansiedade quando faço música e quando escrevo livro. E a resposta fica mais necessária num livro como esse, em que literatura e música meio que se juntam. Então é isso, resposta provisória. Resolvi fazer esse postscriptum para dar respostas provisórias sobre a Sim Marina Leonitti. O experimento. Voltando então. Terminei este livro em 2024. Quer dizer, construí para mim a resposta provisória de ter terminado. Comecei em 1992, mas disso eu falo depois. Primeiro preciso explicar por que a publicação se deu na forma de um experimento literário. Experimento é uma palavra gasta, usada para muitas coisas. Nas artes é usada para umas coisas legais e muitas coisas chatas. As coisas legais costumam ser em número bem menor do que as coisas chatas. As coisas legais geralmente são uma banda chamada de experimental porque não pôde ser rotulada dentro de algum gênero estereotipado, algum filme chamado de experimental porque foi feito com câmera de celular, atores amadores e certas ousadias de linguagem, enfim. Já no campo das ciências, experimental é algo mais fácil de definir. Geralmente é usado quando você tem uma hipótese sobre alguma coisa, uma hipótese que envolva causas e consequências. Se eu fizer A, o resultado tende a ser B. Aí o experimento tem uma finalidade simples, testar a hipótese. No campo das artes, como eu disse, tem muita coisa chata que se autoproclama experimental, mas que faz isso quase sempre como uma espécie de defesa, de couraça. A coisa na real pode até ter certas ousadias de linguagem, mas que muitas vezes são repetições de recursos já usados ad infinitum há décadas. O filme ou o livro experimental podem até acumular procedimentos estéticos, polêmicas e lacunas que parecem testar a sensibilidade dos espectadores ou leitores, ampliando-as para além dos horizontes conhecidos. Mas muitas vezes esse filme ou esse livro são pastiches do pastiche de alguma coisa legal. Posso parecer ranzinza dizendo isso, mas até tenho certa paciência com obras experimentais que requentam procedimentos estéticos, questões e polêmicas de 50 ou 60 anos de idade. Pelo menos tenho mais paciência do que alguns dos meus amigos, que quando deparam uma peça de teatro experimental, um filme ou um livro experimental, geralmente comparam sua experiência com a de uma morte lenta. Eu não. Eu sou capaz de ver um filme filipino de 7 horas de duração para entender se realmente produz alguma experiência fecunda na minha sensibilidade. Mas tá, confesso que muitas vezes também me irrito e passo o jantar inteiro despejando meu ódio verbal contra a peça, o filme ou o livro no ouvido da minha esposa, a pobre esposa. De qualquer forma, não é esse rótulo de experimental que eu reivindico para o meu livro. Meu livro pode ser tudo, menos chato. O que eu reivindico, então, é um rótulo de experimental mais ligado à ciência. Eu explico. Fazer hipóteses. No jeito científico de encarar a palavra experimental, como eu disse, você tem que começar observando um fenômeno. Aí você tem que construir uma hipótese interpretativa para esse fenômeno e partir para a experimentação quando quiser testar se a sua hipótese se comprova ou não. No caso de Assim Marina Leonitti, fiz minhas hipóteses durante a fase final de escrita do livro. Essa fase se deu quando eu ingressei num curso de formação de escritores que trabalhava no sistema de laboratórios. Meu livro seria lido e comentado pelos meus ou minhas colegas, que também teriam seus textos analisados e comentados por mim, tudo visando ao aperfeiçoamento e a uma possível publicação. Escrever é um ato solitário, você sabe. Mais do que isso, escrever é um ato de solitários. Muitas vezes quem escreve faz isso para dar conta de alguma angústia, para entender melhor a si mesmo, para evitar transformar uma eventual introspecção ou timidez numa depressão ou até num suicídio. Muitas amigas e amigos meus escritores das mais variadas idades começaram a escrever porque alguma coisa tinha dado errado na vida. A aparência, a carreira, o casamento, o amor, sempre ele. Mesmo assim, e mesmo sendo a escrita para mim um ato solitário, achei que não seria mal colocar meu texto em diálogo com outros autores.
Eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro, Você Não Quer Ficar Sozinho, tratando de futebol e paternidade, e achei que talvez fosse bom mesmo estar menos sozinho na escrita da segunda obra. Foi legal. Quer dizer, em parte foi, em parte não. Foi legal porque realmente a gente tem uma visão limitada daquilo que escreve. A gente tem dificuldade para encontrar caminhos para a história que está desenvolvendo e que, muitas vezes, faz a gente ficar na dúvida sobre o que escrever, e especialmente como escrever. Mas essa não é a discussão aqui. A discussão aqui são as hipóteses que eu fiz a partir desse momento. Primeira hipótese. Não me convidaram para o jantar. Primeira hipótese. A literatura contemporânea brasileira, ou pelo menos a literatura contemporânea brasileira séria, às vezes me parece um jantar num apartamento da Vila Madalena, reunindo 8 ou 9 pessoas, comigo tendo pouca chance de ser convidado. Entre essas pessoas, todas compartilham o mesmo repertório, a mesma cosmovisão e, sobretudo, as mesmas roupas. Claro que repertório e cosmovisão são coisas geralmente consideradas bem mais nobres do que roupas, mas vou aqui resguardar o privilégio da superficialidade e mencionar só as roupas, porque tratar do resto me faria escrever um compêndio. E no fundo, as roupas dizem muito mais da gente do que a gente gostaria que dissessem. No jantar, as mulheres vestem, em geral, vestidos com motivos florais, motivos indígenas e a referência à brasilidade imperando. Mas não há nunca um colar e uma pulseira e brincos, porque o comedimento, no jantar da literatura brasileira, é um valor a ser observado. Os homens vestem camisas de verão de linho, calças de alfaiataria e aquele sapato de couro típico, de bico redondinho, feito à mão, de cujo nome eu nunca me lembro. Nesse jantar são admitidas pessoas diversas, uma diversidade, porém, controlada, para que o diverso nunca saia do roteiro. Entre os convidados diversos são admitidas às vezes pessoas de calça jeans e camiseta, inclusive calça jeans e camiseta na alma, como eu. Eventualmente até eu mesmo posso ser convidado para o jantar, mas sempre acabo falando alguma merda, não necessariamente ofensiva, porque sou legal, mas que não vai encontrar eco, escuta ou elaboração nas mentes dos meus convivas. Eles simplesmente vão dizer, hã? Virar a cara para retomar com outros convidados a conversa sobre o último vencedor do Prêmio Jabuti. Eu, por minha vez, vou confirmar mais uma vez que eles são um pouco Mateus, o cara de barba do início da Odisseia da Marina, e que eu, é claro, sou a própria Marina. Ou seja, minha primeira hipótese é de que as coisas que eu digo, falo e penso, saídas das coisas que eu leio, assisto e ouço, não tem muita escuta no jantar da literatura contemporânea brasileira. De alguma forma, venho de outro mundo, bebo em outras fontes. Para mim, My Bloody Valentine e Teenage Fan Club, não por acaso as bandas preferidas da Marina, são tão importantes quanto Chico Buarque e Milton Nascimento. Porque eu escrevo, toda a cultura pop é tão ou mais influente do que toda a literatura produzida nos últimos 100 anos. Isso inclui não só música, mas também teatro, cinema, televisão, tudo o que não pega bem no jantar. Quer dizer, às vezes pega, desanuvia. Quando eu começar a falar de música, cinema e teatro para além da literatura, 3 ou 4 convivas vão desanuviar o olhar e desfazer a cara de dignidade. Vão se permitir sorrir, rir, falar uns palavrões, mas logo vão refazer o semblante sério e o tom de voz compungido quando a conversa voltar a ser o racismo ambiental ou o último lançamento do escritor mais promissor do botão. Ninguém no jantar da Vila Madalena foi, como eu, a 500 shows do Pinups ou do Mickey Junkies na década de 90. Ninguém passou anos e anos da vida dentro do ambiente esfumaçado, quente e barulhento do espaço retrô, do Madame Satã, depois Morcegovia, depois Dedê, depois Madame de novo, Urbânia, Armagedon, Alternative. Ninguém no jantar tinha banda, ou se tinha, era alguma coisa que ficava entre a MPB, a vanguarda paulista dos anos 80 e experimentações eletrônico-performáticas destinadas às galerias de arte. Ninguém no jantar desconfia que, nos inferninhos que eu frequentava nos anos 90, pessoas de classe média baixa, negras ou mestiças, vindas do Emelino Matarazzo, Carapicuíba, Osasco, Penha, Itaim Paulista, Parelheiros, eram a regra e não a exceção, e que essas pessoas que saíam do coração da cultura brasileira, com mães empregadas domésticas, pais cobradores de ônibus, operários, seguranças, se davam ao luxo de conhecer e ouvir música de fora do Brasil que os convidados para o jantar da Vila Madalena sequer suspeitavam que existisse. Na verdade, nas mesmas noites dos anos 90 que estávamos dançando Pavement numa luz estroboscópica, os convidados ao jantar da Vila Madalena, ou pelo menos os que eram jovens na época, estavam dançando forró universitário numa busca neurótica por um Nordeste e um Brasil utópicos que só existiam nas suas cabeças, não nos cotidianos reais dos seus motoristas e babás.
Então, eu fico meio fora de lugar no jantar da literatura brasileira na Vila Madalena, ou no que eu fantasio que ele seja quando não sou convidado, quase sempre. Quando escrevo, não costumo pensar no que as pessoas desse jantar leem, gostam ou esperam ler. E em termos de estilo, tenho procurado o contrário do pedantismo. Quero ser o mais simples possível. Minha sintaxe é simples. Tenho tentado usar o máximo de orações coordenadas. A Marina diz, odeio hippie, oração coordenada 1. Hippie e mosquito por mim matava todos. Oração coordenada 2, com uma pequena quebra sintática que traz a oralidade para a escrita. A Marina não diz, penso na relevância histórica do hipismo e se porventura não estaria sendo preconceituosa ao articulá-la a pernilongos, representantes da natureza que, vistos como inadequados à experiência dita civilizada, não estariam recebendo na forma de ódio de quem os esmaga o pagamento pela inobservância humana dos perigos do desequilíbrio ambiental. Eu coloco a adjunta de nominal depois do nome. Marina não diz suja rua, diz rua suja. Aliás, diz rua suja, caralho. Ou seja, eu me recuso a usar grande parte do que olhos ingênuos, ou mesmo velhos olhos especialistas que não têm mais motivo para ser ingênuos, mas continuam a sê-lo, mesmo que por fingimento ou decoro, costumam ver como literário. A Marina não é convidada para o jantar, mas se fosse convidada, quebraria alguma louça, cuspiria enquanto tentasse comer e falar ao mesmo tempo e xingaria a dona da casa. Eu sou a Marina, e o que a Marina diz, faz, pensa, talvez não interesse muito para as pessoas na sala de jantar. Segunda hipótese. Ninguém sabe nada sobre a voz de uma personagem. Minha segunda hipótese foi construída também nos laboratórios de escrita. Ela tem a ver com a voz, ou melhor, com a incapacidade total de leitores e leitoras, inclusive os mais qualificados, dissociarem completamente o que é autor do que é narrador ou narradora. Aconteceu o seguinte: conforme eu ia escrevendo os capítulos, encontrei 4 tipos de reação. O primeiro achava a voz da Marina, no sentido da imagem criada pelo estilo com que ela enuncia, divertida, mais violenta. O segundo achava a voz da Marina fake, uma voz de adulto tentando parecer adolescente. Mal sabem eles no quanto da fala das meninas adolescentes, tanto alunas quanto amigas do underground nos anos 90, eu copiei para criar a Marina, chegando a reproduzir frases inteiras. O terceiro achava a voz da Marina adolescente ótima e divertida, mas a voz da Marina adulta pedante, caga-regra, quase uma emulação de um narrador onisciente no estilo século XIX. O quarto tipo de reação, e esse era o meu preferido, achava a voz da Marina adulta legal e a voz da Marina adolescente divertida, mas ao mesmo tempo esquisita e, que rufem os tambores, masculina. Como se o ethos da protagonista, construído em torno de um jeito de agir que primeiro atira e depois pergunta, que fala 3 palavrões a cada 4 palavras, que é meio tarada, que tem a postura fálica de atravessar a porra da cidade, que pega carona, que negocia a sobrevivência com as criaturas da noite, só pudesse existir num homem. Talvez meus colegas, e principalmente minhas colegas que apontaram essa possível incongruência, tenham vivido adolescências pouco aventurescas. Talvez mesmo as mais ousadas tenham extrapolado a moral e os bons costumes, no máximo transando com o namorado ou namorada, usando uma ou outra droga, viajando de carona ou, sei lá, ficando com alguém de outra etnia ou classe social. Mas daí a achar que a Marina, por ser menina e adolescente, seria incapaz de fazer o que faz, seria um pouco demais, não? Seria como alguém pegar a sua própria experiência de adolescência e achar que ela é um paradigma de adolescência típica, que é como uma adolescência feminina universal, e não uma adolescência bem específica, vivida numa cidade bem específica, numa época bem específica, numa etnia bem específica e, sobretudo, numa classe social mais específica ainda. Eu conheci Marinas, eu me apaixonei por algumas, tive chance com poucas e fui rejeitado por várias. Ouvi das bocas delas algumas das cenas do livro, como a da leitura do Anticristo no ônibus, como a da briga com os carecas. Vivi com elas cenas em que, modesto, diminuo no livro a minha participação. Sim, eu já fui um pouco o Mateus também. Sobretudo, ouvi as vozes delas. Assim sendo, ninguém vai tirar de mim o que é, como experiência e memória, meu. Talvez pudéssemos ser mais humildes ao lidar com as vivências dos outros e não nos projetarmos indiscriminadamente nelas, como se, não tendo vivido o que lemos em um livro, concluíssemos que ninguém mais tenha podido vivê-lo. Minha hipótese, então, frente aos comentários sobre as vozes da Marina, foi, antes de mais nada, a de que ninguém sabia do que estava falando. E, especialmente, de que qualquer compreensão dos meus colegas sobre essas vozes era bastante atrapalhada
1. Pela própria experiência de vida, muito distante da relatada pela Marina. 2. Pela falta de repertório a ser compartilhado com a Marina, o que lhes teria bloqueado as suas possibilidades de olhar com os olhos dela. 3. Pelo conhecimento que meus colegas já tinham de mim, o que talvez os tenha tornado incapazes de perceber a Marina como alguém de verdade, ou como alguém com alguma verdade, pelo menos na medida que uma personagem literária possa ter verdades para apresentar para alguém. Testando as hipóteses. Então pronto, o que me restava para testar minhas hipóteses era: A. Encontrar leitores que tivessem um mínimo de contato com o universo de referências musicais, filosóficas, existenciais da Marina. O objetivo disso era verificar se essa falta de verossimilhança apontada na personagem era algo real ou só uma percepção meio enviesada. B. Publicar o livro em um formato que desse ênfase ao que, na minha opinião, é um dos seus pontos fortes, o ritmo. C. Encontrar um jeito de dar corpo para a voz da Marina, quer dizer, de dar para ela uma voz no sentido material da palavra, o que poderia ajudar leitores a entendê-la como um ser encarnado. E me ajudar também, não que eu quisesse que essa voz atuasse, tipo numa radionovela ou num podcast dramático. Não, desde o começo eu entendi que a voz deveria simplesmente ler o texto, mas tinha que fazer isso com um timbre de voz e uma entonação que favorecessem a percepção de uma subjetividade verossímil como personagem. D. Encontrar duas versões para a voz da Marina, uma da Marina adolescente e outra da Marina adulta. E. Fazer o mesmo com as vozes das outras personagens. F. Gravar as vozes. G. Publicar os capítulos no formato de pequenos vídeos, a serem lidos ao mesmo tempo que ouvidos, ou também para serem escutados como audiolivros. Gravando a Marina. Então a primeira coisa em que eu pensei, obviamente, foi em atores. Nem que fossem atores amadores, tipo amigos e amigas que topassem fazer as vozes das personagens pra mim. Mas ia ficar impraticável. Primeiro por causa do trabalho que ia dar. Depois por causa do tempo que ia levar. E pior ainda, porque podia transformar a coisa numa leitura dramática, numa peça de teatro radiofônica, coisa que eu já disse que não queria. Como eu contei, eu queria alguma vida na leitura, mas pouca, sem exatamente uma dramatização. Queria deixar espaço para que o leitor preenchesse com sentido o que lia ou ouvia. Além de tudo, os atores iam colocar um monte de gente em movimento. Um monte de gente a par do livro. E eu não queria que quase ninguém soubesse quem escrevia. Daí, a segunda ideia óbvia foi usar IA. Primeiro, é claro que eu pensei em deixar a IA fazer sozinho o trabalho. Tipo, eu ponho o texto lá, assino um serviço de IA de qualidade, escolho umas vozes legais e deixo que elas leiam o texto. Tentei, mas o resultado ficou um lixo. Nesse caso, em vez de dramaticidade demais, o que eu tinha era dramaticidade de menos. Ou dramaticidade nenhuma. O resultado ficou horroroso, robótico, sofrível. Então veio a ideia que eu acabei adotando. Ora, a Marina não sou eu? De um certo jeito, que eu vou explicar mais pra frente, ela sintetiza algumas ideias, experiências e vontades que foram ou poderiam também ter sido minhas. Então tá, não tinha jeito. Eu decidi que eu mesmo gravaria todas as vozes e usaria só pra modificar os timbres. Depois de vários testes, eu cheguei a alguns resultados razoáveis com a plataforma MyEdit. A voz da Marina adolescente corresponde a um avatar chamado Zoe. A voz da Marina adulta é de um avatar chamado Irene. Mas no original, as duas vozes são minhas, com a entonação que eu achei adequada para ler. Acho que eu vou fazer um vídeo mostrando como se dava o processo de gravação e modificação da voz. Era bem divertido. Ou, para quem vê a IA como um monstro distópico, era bem assustador. As outras personagens também foram feitas por mim e tem outras vozes da mesma plataforma. Eu não acho que tenha ficado ruim. Não sou ator, mas como eu disse, a ideia não era de uma encenação propriamente dita. Então, acho que eu cheguei a algum resultado. Publicando a Marina. Daí eu tinha que publicar a Marina. Minha ideia foi fazer isso no Instagram e depois, sei lá, juntar tudo num audiolivro de Spotify ou alguma coisa assim. Fiz a conta. Assim Marina leu Nietzsche. Mas para a conta começar a ser acessada, ela precisava de seguidores. Então eu tinha que começar a convidar pessoas para lerem. Quem eu iria convidar? Obviamente não poderiam ser as 8 ou 9 pessoas do jantar na Vila Madalena. Eu precisava fazer certo exercício de adivinhação de público-alvo. Poderia até dizer que precisava fazer um exercício meio teoria da recepção, para ser chique, mas não sou chique e nem sei se isso seria o caso de teoria da recepção ou de pura bola de cristal. O que me restava era, portanto, usar as pistas que eu tinha.
Uma delas foi certo repertório cultural que aparece bastante na história da Marina. Primeiro, o rock alternativo, shoegaze especialmente. Imaginei que a chance de alguém gostar da história aumentaria se bandas como My Bloody Valentine, Teenage Fan Club, Sonic Youth e Slowdive falassem a sensibilidade dessas pessoas. Eu deveria então convidar para o perfil livro da Marina no Instagram pessoas com essas referências. Como encontrá-las? Nos perfis das próprias bandas? Isso me levaria a um trabalho interminável de investigação, triagem, envio de mensagens, e eu definitivamente não tinha tempo para fazer isso. Precisava dar aulas de manhã, corrigir provas e preparar aulas à tarde, ajudar meu filho a fazer lição, gravar e lançar o disco novo da minha banda, enfim, impraticável. Então foi a minha própria banda, Pullovers, que, sem saber, me ajudou no processo. De alguma forma, ela dialoga com as bandas que eu mencionei acima, e além de tudo, fiz a aposta de que, se alguém gosta do meu estilo de composição, escrevo todas as letras da banda, além de algumas das músicas, talvez tivesse uma chance maior de gostar do meu estilo de escrita em literatura. Uma aposta nada garantida, admito, mas eu tinha que partir de algum lugar e inventar para mim alguma justificativa de que o lugar escolhido seria um bom marco inicial. Então me lancei. Resolvi preparar um vídeo convite em que, já usando a voz da Marina adolescente, ela própria contasse mais ou menos do livro que protagoniza e convidasse as pessoas a lerem esse livro. Escrevi o texto, gravei minha voz, modifiquei por IA e aí cheguei a outra encruzilhada. Que caralhos de imagens eu colocaria no vídeo? Primeiro pensei em algo meio mangá ou anime, por conta da cultura pop japonesa ser um dos pilares da visão de mundo da Marina. Além disso, eu mesmo tinha escrito o livro dialogando com essas referências. Não exatamente as mais mainstream ou atuais, mas aquelas que compuseram minha sensibilidade na infância. Além daquelas que começam a ser acessadas pelo meu filho, por exemplo. Essas não fogem muito das coisas que crianças adoram hoje em dia. Nada muito alternativo, nada que saia tanto de Pokémon ou One Piece. Presto atenção nessas coisas. Para compor o jeito como a Marina olha o mundo, como se fosse por uma interface de realidade aumentada, o Pokémon GO jogado pelo meu filho e nossos passeios caçando aqueles bichos esquisitos foram a grande inspiração. Além disso, inspiraram também um pouco do próprio espírito belicoso da Marina. Ela não tem medo da briga. Na verdade, ela vai pra cima, ou vai pra cima de brincadeira, para testar o terreno. Como numa emulação de rinha. Porque, como diria uma amiga, o que seria o Pokémon se não uma criação fantasmática, fantástica, futurista de uma rinha de galo? Mas aí tinha um problema. Para o meu vídeo convite, usar imagens inspiradas em anime ou mangá me colocaria no meio de um oceano de referências visuais parecidas que se reproduzem e autorreproduzem aos bilhões na internet todo dia. E eu, um velhinho sem muito jeito para saber nadar nesse mar, me afogaria. Ou ficaria ali, isolado, como numa ilha deserta. Além disso, sem a chance de mandar um bilhete de SOS enrolado dentro de uma garrafa e jogado ao mar para que alguém lesse e fosse me resgatar. Nessas, optei por usar então as joias do meu próprio cofre. Aquilo que um escritor sempre faz quando a água bate na bunda. Lembrei do meu fanatismo juvenil por Hope e Maggie, as garotas panquetes do Love and Rockets, HQ dos irmãos Hernandes, e decidi que meu vídeo convite teria imagens nesse estilo, produzidas por IA, obviamente, não para ser o foco central do vídeo convite, mas para funcionar como um catalisador funciona numa reação química, acelerando a reação do possível leitor imaginário da Marina que eu desejava conquistar. Dá para perceber que meu exercício de adivinhação e minha aposta já começavam a tomar dimensões gigantescas, quase maníacas, né? Pois é, o passo seguinte então foi, para quem mandar os convites? Roubei no jogo. Abri a lista de seguidores do Pullovers no Instagram, selecionei uns 500 que, além de gostar das minhas letras, aparentemente compartilhavam certas referências culturais com a Marina e fui mandando, um a um, os convites em vídeo por DM. Trabalho terrivelmente exaustivo, mas do qual eu gosto no fundo. Sou profundamente neurótico, ou, no caso, um tipo de neurótico que defino como neurótico messiânico. E sinto que por mais inútil que seja o trabalho que eu esteja desempenhando, desde que muito mecânico, maçante e repetitivo, de alguma forma eu vou ser recompensado no final. Por auto-engano, quase nunca sou recompensado no final, mas foi como me convenci a mandar cerca de 500 mensagens via DM do Instagram, uma por uma, até que o Instagram me bloqueou, obviamente. A essa altura eu já tinha começado a publicar mini-vídeos com os capítulos do livro no perfil do Assim Marina Leonite, e já tinha gravado uns 30 episódios.
Perdi a conta de quantas horas gastei em testes, edições. Eu sou mais tosco e lento para editar do que um orangotango seria para compor uma sinfonia de Mozart. Envio de mensagens e tive que me conformar com a ideia de que, sim, não ia dar em nada e eu teria que jogar fora todo o trabalho realizado. Todavia fiz uns troços lá com o ADM da rede social e, pluft, tive meu perfil de volta. Não mais, porém, podendo mandar mensagens no DM para as pessoas. Eu teria então que investir em outras estratégias. Como fazer anúncios, quiçá com a mesma estética lo-fi ou tosco-fi, sei lá, do vídeo convite inicial e impulsioná-los no Instagram para ganhar seguidores. Da Marina ser eu. Pronto, eu tinha projetado o carro, um projeto simplório, feito com carvão em papel de guardanapo e colocado o carro na pista. Malemar, surpreendentemente, ele começou a andar. 1 ou 2 malucos começaram a seguir o livro assiduamente e aos poucos, por meu espanto, esse número foi aumentando. Aí começou a me dar um medo, eu diria um cagaço para parecer grosso, e como sou grosso digo cagaço mesmo. O cagaço era, e se algum maluco ou maluca, do alto da sua maluquice, reivindicasse ser ele ou ela o verdadeiro autor de Assim Marina Leonite? Quem, a não ser o Chapolin Colorado, poderia lhe impedir? Porque pensa bem, é claro que uma mulher ser a autora soaria mais verossímil do que ser eu, um tiozinho barrigudo com cara de astrofísico. Ou mesmo ser, sei lá, alguém que, assim como eu, tivesse vivido intensamente os anos 90, mas soubesse melhor do que eu fazer publicidade de tê-los vivido. Alguém que tivesse usado mais drogas, bebido mais bebidas, tocado em mais bandas e entrado em mais brigas com os carecas. É claro que o que estava falando alto aí não era o meu sóbrio eu consciente de óculos, mas uma das gangues neuróticas a compor minha personalidade. Assim, se antes, na hora de mandar mensagem por mensagem para possíveis leitores da Marina, a gangue que falava alto em mim era a da obsessividade, a que agora se manifestava era a do medo da perda. Eu ainda não sabia muito bem o que sentia em relação a esse livro. Não tinha decidido se amava, odiava, gostava ou gostava com muitas ressalvas, mas ficava aterrorizado com a hipótese de perdê-lo, como diria uma psicanalista conhecida, fase anal pura. Então, ficou decidido. Eu iria fazer a grande revelação ao mundo. Eu iria contar que a Marina sou eu. Voltando ao ponto inicial. Então eu volto ao ponto inicial dessa história toda. Não a história da Marina, mas de dizer como a história da Marina saiu de mim. A última fase, a da publicação em rede social e os motivos para fazer isso sem dizer que a Marina sou eu já contei. Agora preciso contar de onde saiu a Marina. Por que diabos digo que a Marina sou eu? Não é tão simples quanto parece. Eu poderia, sei lá, fazer uma lista de justificativas. Eu poderia teorizar, psicanaliticizar, sociologizar, enrolar, mas ia ficar chato a ponto de quem lê querer morrer. Então resolvi optar pela narrativa de como aconteceu. Ou seja, optei pela hipótese genealógica. Como e quando comecei a escrever esse livro. De uma noite em 1992. Comecei a escrever esse livro em 1992. Na verdade foi em 2023, mas é como a história do mecânico que cobra os olhos da cara do cliente para abrir o capô de um carro e só apertar um parafuso. O cliente indignado reclama do preço. Só levou 5 segundos, mas o mecânico responde, 5 segundos para apertar o parafuso e 30 anos de treino para aprender qual parafuso apertar. Então é isso. Comecei a escrever em 2023, mas foi uns 30 anos antes que tive a ideia e que iniciei o aprendizado do que precisava saber para escrever. Em 1992 eu estava no ensino médio, segunda série. Tinha acabado de mudar de escola, de uma super careta, conservadora, religiosa, para uma descolada e politizada, na qual quase todos os meus colegas tinham pais que haviam sido presos, perseguidos ou pelo menos foragidos durante a ditadura militar brasileira, nos anos 70. Na escola careta e religiosa, eu era praticamente a reencarnação de Che Guevara, e as aulas sempre com uma das minhas únicas 2 camisetas, uma com a foice e o martelo, a outra com xingamentos aos Estados Unidos da América. Por isso achei que chegando à escola politizada de filhos de exilados e gente infinitamente mais culta do que na escola anterior, eu iria me encontrar. É claro que não encontrei nada, muito menos a mim mesmo, coisa que aliás continuo procurando. Foi daí, dessa escola, que saiu a Carol, melhor amiga da Marina. Ou melhor, de uma mistura da escola em que fui terminar meu ensino médio com algumas outras pelas quais passei já adulto, como professor. Dela também saiu o Matheus, ou de uma espécie de auto-ironia, e foi sobretudo desse mundo que saiu o Celso, pai da Carol.
Foram muitos os Celsos que passaram pela minha vida e é muito o que devo a eles. Foram os primeiros adultos que conversaram comigo com alguma admiração e respeito da parte deles em relação a mim, mesmo quando eu era um adolescente idiota, ainda mais idiota do que o adulto que sou hoje. Isso aparece, por exemplo, no diálogo do Celso com a Marina no carro, logo depois dele tirá-la da delegacia. Quando a Carol pede para o pai levar a Marina para casa, mas ela insiste que quer ir para o Armagedon encontrar o Wesley, é citando Nietzsche que a Marina convence o Celso de que é alguém com vontade própria e dignidade para ser escutada. Ali, o Celso passa a admirar a Marina, admiração que talvez não seja frequentemente destinada à própria filha. Ali eu vejo um pouco de alguns diálogos que tive com adultos memoráveis que passaram pela minha adolescência. Houve para mim, inclusive, um Celso em especial, o pai de uma namorada. Assim como o pai da Carol, ele fora preso durante a ditadura. E assim como o pai da Carol, ele foi me encontrar num distrito policial para o qual eu e sua filha tínhamos sido levados depois de uma festa dada por mim e alguns amigos, onde tivemos uma invasão da truculenta polícia brasileira e fomos jogados, junto com outras 60 pessoas, numa delegacia. Ouvi da boca dele, ao invés da temida bronca por ter sido eu o responsável por levarem a sua filha de 16 anos para a delega, a famosa frase: nega tudo, assim como diz para Marina, o pai da Carol. Bom, se de certo jeito a Marina sou eu, já deu para entender que também sou um pouco o Wesley, a Marina de 50 anos, sou na meia idade o Celso, o Claudinei, até a Judite. No caso da Marina, é aquilo de eu ideal, ou seja, não sou exatamente como ela. Primeiro, por ser homem. Segundo, porque não nasci na Vila Formosa, não tive uma mãe evangélica, só um pai contador, nunca namorei ninguém chamado Wesley, não transava aos 17 e tampouco via coisas, fossem essas coisas yokais ou deuses gregos. Mas talvez eu fosse em parte tudo isso, porque era assim que gostaria de ser, ou era um pouco assim que me via. Como se a Marina fosse meu eu ideal e ele só pudesse se realizar dessa forma, como uma menina indie punk meio tarada de 17 anos que mete os peitos na vida, ama loucamente seu namorado, vê a realidade para além do cotidiano alienante que nos mata aos poucos e que é capaz, com as ferramentas que tem, de gerar algo novo, seja um livro ou um filho. Ou seja, Madame Bovary sou eu, como diria Flaubert sobre sua personagem mais importante. Marina sou eu, ou eu gostaria de ser Marina, ou eu gostaria de ter sido Marina, ou eu quero ser Marina quando crescer, ou eu quero ser Marina quando tiver coragem para tanto, ou eu quero ser Marina e ter a coragem da Marina, mesmo que não seja exatamente sendo Marina, mas vivendo a minha vida inspirado por ela. Sobre questões especificamente de gênero, ficam em suspenso por conta do seu caráter sociologicamente e psicologicamente complexo, mas prometo voltar a elas mais à frente. Posso por enquanto dizer que, se a Marina é mulher, é sobretudo porque só na mulher eu vejo hoje a capacidade geradora de energia e novidade da Marina. Marina é uma personagem, não uma pessoa, mas mesmo como personagem nunca poderia ter sido um homem. Mas vamos voltar para a noite de 92. Naquela noite de 92, ou já seria 93, não me lembro bem, eu estava perdido e solitário. Como disse, não me encontrava mais na escola, nem na antiga nem na nova, e me sentia meio sozinho, mesmo quando acompanhado. Mas, pelo menos materialmente, naquela noite, acompanhado eu estava, de alguns amigos. A gente estava na minha casa e tinha alugado Akira, o filme, era um sábado. O que eu adorei no filme não foi o enredo, muito menos as personagens, menos ainda a fabulação futurista, mas sim o clima decadente e as avenidas. Isso mesmo, avenidas. Aquelas vias mais largas do que as ruas comuns, das quais se faz uso quando a gente quer ir, por exemplo, de um bairro para outro, ou de um bairro até o centro. Minha infância e adolescência aconteceram nas margens delas. Sempre morei em apartamentos barulhentos do lado delas. Sempre sonhei em ir embora por elas. E sempre vi essas avenidas como os caminhos que me chamavam para sair de casa o mais rápido possível, dizendo: me acessa, sai fora, sai desse apartamento de merda, dessa família de merda, dessa claustrofobia, vai enfrentar o perigo. Meu bairro era a versão da small town do Lou Reed. There is only one good thing about a small town. You know that you wanna get out. Tem a coisa do centro também. O centro de São Paulo sempre foi, para mim, um lugar mítico. Primeiro pela fama de proibido. Sempre fora considerado pela minha família careta perigoso, cheio de assaltos. E sobretudo um lugar aonde não se podia ir de jeito nenhum à noite. É claro que também por isso foi o centro de São Paulo à noite o lugar que eu mais iria frequentar na minha juventude. Onde iria morar já adulto e naquela noite de 92 foi pro centro que eu acabei indo. Der Temple. Depois de ver Akira e ficar encantado pela atmosfera decadente e pelas avenidas do filme, ouvi de um dos meus amigos: vamos para Der Temple?
Era um inferninho no comecinho da Rua Augusta, quase na Praça Roosevelt. Óbvio que é o lugar que inspira o Temple, frequentado pela Marina, ou mais pela Carol do que pela Marina. A Marina preferia o Armagedon, você sabe. Então lá fomos nós. Aliás, esqueci de contar do ponto de partida. Meu apartamento na beira da Avenida Santo Amaro. Foi ele que inspirou a casa do Matheus. Repito que também fui um pouco Matheus, porque mais tarde iria estudar cinema na faculdade, apesar de detestar ter que admitir isso. Da Santo Amaro pegamos um busão que subia a Brigadeiro Luiz Antônio, depois outro na Paulista até Augusta, e depois fomos descendo a Augusta a pé da Paulista até o centro. Como não tinha dinheiro para beber dentro da Der Temple, fui no caminho tomando pinga numa garrafa de Neutrox que eu tinha encontrado jogada no lixo do banheiro, e numa garrafinha de perfume cujo conteúdo original eu tinha esvaziado. Engraçado que o cheiro de perfume nunca saiu da garrafa, que eu usaria por meses a fio, o que me fez ficar conhecido como o cara que bebe perfume. Daí chegamos. Na porta da Der Temple, lá estava o Pipo, quer dizer o Didio na real, que realmente era personagem da piada de que seria o único ser vivo a sobrar, junto com as baratas depois da guerra nuclear, continuando ali, na mesma posição, na frente da sua boate. Pegamos o ingresso e então veio o glorioso momento da revista. Eu nunca tinha tido que ser revistado para entrar em algum lugar e isso me deu uma sensação ótima, como se eu representasse algum perigo, como se eu, um nerdola desesperado para parecer descolado, pudesse ter, sei lá, uma faca ou um estilete. Daí a gente entrou. Lembro como se fosse ontem do piso quadriculado, estava terminando um show no micropalco, que depois daria lugar ao show do Mickey Junkies no livro. Mas isso tudo ficou meio apagado pelo grande destaque da aventura. As meninas com cabelo de Louise Brooks, meio arrastão e coturno, que até aquele momento eu achara que só existiam nos meus sonhos. Algum tempo antes eu tinha ficado viciado na HQ Love and Rockets, que tinha chegado ao Brasil só no começo dos anos 90. Como já disse, gostava especialmente das meninas, Hope, Maggie e outras, e nunca tinha imaginado que pudesse encontrar mulheres como aquelas. Na Der Temple eu encontrei, e óbvio que me apaixonei umas 15 vezes só naquele sábado. Das músicas eu ainda conhecia poucas. Meu repertório no indie rock ainda não passava muito de Nirvana, algumas fitinhas de Pixies e Sonic Youth. Mesmo assim, gostei de tudo que eu ouvi. Eu não só já suspeitava que houvesse bandas daquelas no Brasil, eu conhecia pin-ups de tê-los visto num programa de TV, como tive essa hipótese confirmada quando, na hora de ir embora, ganhei um flyer para um show que aconteceria no mesmo lugar na semana seguinte, dos Mickey Junkies, é claro. Lá pelas 5 da manhã veio a hora de ir embora, e foi aí que tive contato com outro lugar que, pra mim, ficou mítico. O escadão que leva da Caio Prado até a 9 de julho, onde eu tinha que pegar o busão de volta para a Avenida Santo Amaro. Passando pelo escadão, realmente cruzei com dois caras, que na verdade nem olharam para mim e tampouco se pareciam com Cili Caríbides, mas já estava plantada a semente que guiaria meus passos dali para frente, na música, na literatura, na imaginação, na vida. Da reconstrução da sensação perdida. Não sei qual escritor, psicanalista ou filósofo fez a teoria de que muito do que a gente constrói na vida é, na verdade, uma tentativa de reconstrução. De uma sensação de uma relação amorosa, de um lugar, de algum paraíso perdido na infância. Proust, Freud e alguma tia-avó é uma ideia até comum, mas é impressionante o quanto é relevante. Como disse, aquela noite pautou muito do que eu fiz dali pra frente. Meu gosto musical, minha personalidade, minhas namoradas, minha banda, minhas composições, minha esposa. Este livro, a Marina, sempre fazendo esse caminho de retorno para o centro, essa odisseia para o espaço uterino de algum inferninho punk. Pouco frequentei a Der Temple, que fechou logo depois. Mas passei depois daquilo um tempo enorme da minha vida, enorme mesmo, a ponto de chegar a anos se eu fizer a soma de todas as horas, em outros lugares do tipo, especialmente o retrô, no qual o Armagedon do livro é inspirado. Fora a casa de mesmo nome, Armagedon, que realmente existiu, assim como o lugar em que centrei grande parte da ação da narrativa, que conheci quando já se chamava Urbânia e ficava ao lado do Anhangabaú. Porém, o movimento de reconstrução da sensação perdida que mais me interessa aqui é este livro. Nos anos 90, quando saía à noite, toda vez a pé ou de ônibus, sempre fantasiei meus percursos como se eles fossem odisseias, como se eu fosse protegido por algumas forças e atrapalhado por outras. Nunca vi nada sobrenatural, nem yokai, nem deus grego, tampouco fantasmas, mas vem daí a relação paradoxal que a Marina tem com o sobrenatural. De um lado se entende ajudada ou atrapalhada por certas entidades. De outro, detesta nietzscheanamente, na força do ódio, a religião que lhe lembra da fraqueza da mãe. É assim que ela constrói a sua relação com o real, com a interface de imaginação, o Pokémon GO mental, décadas antes do Pokémon GO propriamente dito, que torna tudo suportável, como na mesa de jogo de botão onde o Claudinei vê tudo o que acontece, já aconteceu e vai acontecer no jogo.
É o tal olhar de poeta. No fundo, não amadureci. Acho que ainda sinto as coisas assim porque nunca superei meu olhar infantil. E se voltando a pé para casa da escola quando criança eu apostava corridas imaginárias com os outros transeuntes, na adolescência e na juventude eu só tive o trabalho de transformar tudo num videogame um pouco mais complexo, onde eu tinha que vencer os obstáculos de cada fase rumo ao meu destino. Foram nesses percursos dos anos 90 que começou a aparecer na minha cabeça a história da Marina. Mas se eu mantenho o olhar infantil, a própria experiência de vida me mostrou que o destino nunca vai ser igual ao que tinha sido imaginado. É dessa conclusão que vem tanto a tragédia do final do livro quanto a possível gravidez. No fim das histórias que a gente vive por inteiro e não pela metade, alguma coisa nova vai nascer, seja lá o que for. O percurso, a odisseia, é o eixo central do livro, você sabe. Sair de um lugar para chegar a outro. Sair de onde a gente não quer ficar, tipo o meu bairro da infância e o seio da minha família, ou mesmo a casa do Matheus, para chegar aonde quer. E se esse lugar onde a Marina quer chegar é um Eldorado, um pote de ouro no fim do arco-íris, sei lá, nada melhor do que o território proibido do centro à noite para abrigá-lo. Nada melhor do que os inferninhos da minha juventude, que eram escondidos, vedados para os não iniciados e frequentados por pouquíssima gente. Isso quer dizer que meu livro é um road book, meio no sentido de road movie. Da idealização. Então, é tudo verdade. A Marina sou eu, mas ao mesmo tempo é tudo mentira. Quer dizer, é uma verdade mais imaginada, mais idealizada e sentida do que vivida. Como no que Mário de Andrade pensava sobre Álvares de Azevedo, ícone do romantismo no Brasil. Mário defendia que Álvares pagava de libertino, tomador de ópio, bebedor de absinto e investigador sexual, mas que na real era um moleque tímido, ultra imaginativo e meio doente, que preenchia com imaginação tudo o que não vivia de verdade. Quase um incel, eu diria. Não foi exatamente o meu caso no underground dos anos 90, porque eu realmente estive lá. Só que foi um pouco o meu caso também, porque estava lá muito mais como observador do que como participante. Eu não era como Wesley, um cara que dava mosh no show do Pin-Ups, sendo que cada vez que eu junto esses dois elementos, mosh mais Pin-Ups, me vem à cabeça o miojo, figurativa na noite de então, e esse sim um participante ativo do troço todo. Imaginei o Wesley mais ou menos com a cara dele. Nem me drogava muito, eu era tipo um voyeur, um documentarista sem câmera, meio cuzão, um cara que prestava atenção a cada detalhe e gostava muito de estar ali, mas não se sentia realmente pronto para participar. Este livro é a minha tentativa de participação. Só que meu olho câmera era capaz de registrar cada detalhe. Exemplo disso é a privada quebrada com Cocô boiando. Ela e ele, privada e Cocô, realmente estavam lá, todo sábado, no banheiro do retrô. Eu realmente estava lá. E de algum jeito a Marina também. Da escrita. Daí foi isso, sentar para escrever mais de 30 anos depois. No começo não tinha a menor ideia da voz. Voz no sentido de narrador ou narradora mesmo. Quem ia contar essa história? Quem ia narrar? Ia ser um narrador em terceira pessoa, tipo um documentarista que tentasse observar a Marina, mas mantivesse sempre certa distância segura? Nem ferrando, seria patético. Se fosse para uma reportagem, um documentário, eu ainda vá lá. Mas tira o realismo de documentário do boçal do meu professor de história da cabeça, como diz a heroína. Ora, eu sou a Marina, então a própria Marina tinha que narrar. Como? Narrar o quê? Desde o começo, o livro foi pensado como um roadbook, como já disse. Então, necessariamente, teria que haver ação, no sentido cinético mesmo. Movimento e descrição, narração de movimentos. Então apareceu um problema enorme. Não foi mais achar a voz da Marina. Esta eu encontrei em fontes bem vivas em mim. A fala de meninas que conheci no próprio underground, a sintaxe de ex-alunas, o meu próprio jeito ingênuo de articular ideias. Mas como eu ia narrar as ações? Como num RPG? Estou agora num quarto escuro do lado de um cara que eu não conheço. Tipo isso? Mas RPG é mais falado do que lido. A autonarração de ações tem ali uma funcionalidade que na literatura meio que inexiste. Ou seja, tudo bem dizer num RPG, estou em uma batalha de cavaleiros medievais, num duelo para ver quem ganha a mão da princesa em casamento, mas de repente sou atingido pela lança do cavaleiro azul. Tudo mal dizer, olho pro lado e vejo que o cara tem barba. Seria uma merda, porque pra mim não faz muito sentido, em pleno 2024, uma narração documental de ações.
Se você quer mostrar uma menina adolescente que acorda na cama de um cara, olha pro lado e percebe que o cara tem barba, o melhor jeito de fazer isso, de longe, é com imagem em movimento. Audiovisual e tal, cinema. A palavra às vezes deixa a coisa chata, lenta, ineficaz, porque obriga quem lê a fazer um longo caminho mental. Primeiro, codificar a informação verbal, transformando em imagem e dando para ela formas que provavelmente vão sair da mediateca mental do leitor, advindas de onde? Do cinema, das séries, da internet, da TV. Ou seja, do audiovisual, ora bolas, que em geral está infinitamente mais presente no repertório das pessoas de hoje do que a literatura. Em certo sentido, fazer toda essa volta da literatura para o repertório audiovisual do leitor e depois de volta para a palavra é quase tão idiota quanto contar um filme para alguém. Pode até ser legal se vocês tivessem acesso ao filme de verdade e se o jeito de contar de quem conta valer a pena. Mas aí é que está. Em tese, entre ouvir um filme contado e assistir ao filme real, a segunda opção é sempre melhor, porque você vai direto à fonte. Não tem uma porra de desvio de percurso ou de mídia para falar com a linguagem boca suja da Marina. Quando se ouve um filme contado e isso é bom, o tal jeito de contar que vale a pena é o estilo, é a coisa que os formalistas russos chamavam de literaturidade. Fiz uma tradução bem tosca aqui, coisa que só a literatura tem. E aí sim, vale a pena voltar às palavras. Aí sim, se você souber combinar as palavras direito, vale mais a pena contar do que mostrar. Ou seja, a única coisa que pode te salvar produzindo uma história como a da Marina em forma literária é o estilo, que te levará à literaturidade e, consequentemente, justificará a Marina como literatura e não como cinema. Mesmo sendo ok se alguém quiser adaptar para o cinema, até escrever o roteiro. Mas desdobrando ainda esse troço, na teoria literária e até nos cursos de formações de escritores, tem uma regra bem clichê que é sempre repetida. Show, don't tell. Quer dizer, em vez de contar o que o personagem pensa, sente e faz, você tem que mostrá-lo fazendo. Não diga a Marina tinha medo de estar grávida. Mostre a Marina fazendo alguma coisa que deixe o leitor entender que ela tem esse medo sem que você precise dizer. É uma regra boba, provavelmente não vai te servir para nada. A teoria da literatura e os cursos de formação de escritores, pelo menos nisso, estão errados, ou estão uns 100 anos defasados no que diz respeito ao repertório artístico do mundo atual, o que dá na mesma de estar errado. Por quê? Porque depois da invenção do cinema, essa regra perde o sentido. Para mim, a literatura de hoje tem que fazer o contrário do que se pede nos cursos de formação de escritores. Efetivamente o contrário. Tell, don't show. Conte, não mostre, porque na forma de palavras, hoje, não interessa mais lerem que o João está correndo. Para mostrar isso existe a câmera. Hoje a literatura só faz sentido se, com o estilo apropriado, conta como, para onde e por qual motivo o João está correndo. É o que acontece no livro da Marina. Olha como começa o capítulo 3, de onde estou agora, num quarto escuro, na cama de um cara que eu não conheço. A própria narradora protagonista se percebe no escuro, ou na penumbra, e que, pelo que pode distinguir, não reconhece o cara que está ao seu lado. Ela conta que não conhece. Não precisa se fazer 1000 indagações mostradas pelo escritor para que o leitor perceba que ela não conhece o cara de barba. Ela não diz, quem é esse homem? Estaria eu num quarto desconhecido? Mas como vim parar aqui, tendo em vista que eu odeio homens de barba? Não, 1000 vezes não vou mostrar o raciocínio da Marina. Quer dizer, para algumas coisas sim, para outras não. Para outras é melhor ir mais rápido e fazer ela contar logo, tô na cama de um cara de barba. E para incrementar a descrição, imediatamente a Marina emenda um comentário. Amo escuro, mano. Tipo morar na noite primitiva, quando ainda não tinham inventado a moral e não iam julgar o tigre dente de sabre por morder o viadinho. Porque ela é uma narradora digressiva. Sendo assim, você pode entender da seguinte forma. O escritor está contando como a Marina pensa. O escritor está mastigando a informação para o leitor. Escritor malvado, quebrou as regras dos laboratórios de criação literária, está desrespeitando o meu direito de fazer, ou não, a inferência sobre o que a Marina pensa. Escritor bobo, está querendo autoritariamente guiar a minha compreensão. Mas você também pode levantar outra hipótese. O escritor está mostrando a digressão da Marina para mostrar para o leitor, logo de cara, como ela acha que pensa. Quer dizer, para mostrar para o leitor qual é a cosmovisão que ela acha que professa. Entendeu? Eu posso não ter contado para o leitor o que a Marina pensa. Eu posso tê-la mostrado achando que está contando como pensa. Deixa para lá. A Marina de 50 anos. Não sei se o que eu disse fica claro logo de cara. Duvido, na verdade. Deve ser meio chato de tentar entender.
Mas para favorecer essa leitura, ou seja, para fortalecer a chance do leitor de suspender a confiança em relação ao discurso da Marina e compreendê-lo rapidamente como cheio de arrobos juvenis, posso contar que no processo de criação do livro, depois de escrever só com a voz da Marina adolescente, é que eu resolvi intercalá-la com uma voz adulta. A princípio seria a voz de um narrador onisciente, que não sei bem dizer quem era. Talvez eu mesmo. Acho que era eu mesmo, porque era o som da minha voz que eu escutava quando o narrador adulto ironizava a Marina, dizendo uau, quanta certeza, quanta revolta. Mas ao mostrar esse jogo de vozes, Marina adolescente de um lado, narrador adulto de outro, para alguns colegas escritores, a princípio muitos se incomodaram. Acharam o narrador adulto um pouco old-fashioned, quase um narrador balzaquiano, ou pelo menos um narrador típico do século XIX, com tudo de intrusivo que um narrador do XIX teria. Eu ria ao ouvir essas opiniões porque, no fundo, sabia que, se o narrador adulto era eu mesmo, os leitores para quem mostrei versões preliminares do livro não desconfiavam que a Marina adolescente também era, e que, até certo ponto, a ironia com que o narrador adulto tratava a narradora protagonista adolescente era, no fundo, uma auto-ironia. Como se eu dissesse, olha quanta coisa legal eu podia dizer e fazer aos 17, olha também quanta bobagem. Para sair dessa armadilha de acharem que havia a voz da Marina e uma outra voz adulta, careta, ultrapassada e masculina, condenando o que a Marina tinha feito no passado, resolvi explicitar que essa voz adulta era a da própria Marina. Assim, pelo menos poder-se perceber tratar-se de algum jeito do mesmo ser em duas fases diferentes da vida. Voltando ao laboratório de criação literária. Isso de pedir que outros lessem meu texto, isso de ter várias hipóteses de leitura avaliadas e discutidas, aconteceu no laboratório de escrita do qual participei e que já mencionei. Como já disse, foi útil, mas útil inclusive para que eu percebesse o quanto de besteira se escuta sobre o próprio texto, ou o quanto que se escuta de besteira e você entende não ser tão besteira assim só depois de uns meses, ou o quanto que se escuta que parece fazer sentido na hora e depois você percebe que era uma grande besteira, enfim. Tive que abandonar o laboratório por conta de compromissos familiares, mas ele contribuiu bastante para o meu jeito próprio de encarar a criação literária a partir de então. Uma dessas descobertas me fez entender que, pelo menos até aquele momento, eu não gostava de narrar de forma documental. Não queria narrar assim, não queria saber de quem narra assim. Se tinha que narrar, ia narrar com estilo e comentar a narração porque me interessa saber e mostrar para quem lê mais do narrador do que da ação narrada. A ação está lá, aconteceu e ninguém vai apreender completamente. É a tal da coisa em si a que ninguém vai ter acesso. Já a versão do narrador sobre a coisa narrada me interessa mais. Mas eu posso ser a Marina? Daí rola outra questão, bem espinhosa na real. Eu posso ser a Marina? Quer dizer, eu posso me aventurar a construir a experiência de uma personagem feminina que passa pelas tretas que só alguém que tem útero passa? Tipo uma possível gravidez? Sim e não. Quer dizer, não e sim. Primeiro não, porque não tenho útero. Segundo sim, porque já quase fui pai na adolescência. Então essa história é também um acerto de contas com o comigo mesmo do passado. Quem acerta as contas aqui não é só a Marina, mas também o Wesley. Terceiro, não posso ser a Marina porque sou velho. Quarto, posso, porque já fui jovem. Posso ainda mais porque, em certa medida, nunca amadureci. Quinto, não posso ser a Marina porque simplesmente não tenho lugar de fala. Ok, concordaria com a conclusão se concordasse com a premissa. Sexto, posso ser a Marina, porque foi eu que fiz. Emoji de piscadinha. Sétimo, não posso porque mesmo. Deixo aqui a lacuna a ser preenchida por haters. Além disso, vamos agora colocar os adultos na sala, por favor, em uns adultos bem velhos, mas mesmo assim incontornáveis. Admita, Sófocles não precisava ser Antígona para escrever Antígona. Ibsen não precisava ser Nora para escrever A Casa de Bonecas. E é claro que eu não estou me comparando aos gênios masculinos do cânone, mas tampouco Flaubert precisava ser Emma Bovary para escrever Madame Bovary. Quer dizer, na verdade precisava, porque em certa medida ele era, e disse isso quando foi a julgamento. Nietzsche. Agora a questão que eu fiquei adiando e que, claro, não quer calar. Por que Nietzsche? Porque a Marina leu Nietzsche, gosta de Nietzsche e, de certo jeito, até encarna uma versão adolescente do filósofo do martelo.
Bom, a Marina, assim como a própria filosofia de Nietzsche, é o experimento de projeção de uma personalidade na forma de palavra, e como tal é dinâmica e profundamente contraditória. De um lado é totalmente redentora e edificante, do outro é movida pelo ódio, por sentimentos questionáveis e mesmo pelo desejo de destruição. Mas como? A filosofia de Nietzsche é assim? Isso e muito mais. Você já leu? Vá ler, você vai se assustar. Tem passagens terríveis ali. Tem coisas horrorosas ditas sobre judeus, cristãos, budistas, alemães, mulheres, etc, etc, etc. Não vou adorar a pílula pro cara do bigode. Por outro lado, e sem deixar de ser inclusive por causa da violência que às vezes emana dos seus livros, ele é amado por adolescentes. Falo com conhecimento de causa, convivo há anos com adolescentes e sempre, todo ano, conheço um novo aficionado por Nietzsche que quase parece ser capaz de imitar o irmão adolescente da Little Miss Sunshine, venerando Nietzsche e inclusive colocando um enorme banner com a foto do bigodudo no quarto. Eu sempre tive certa resistência a Nietzsche. Na verdade, sempre imaginei babando sangue enquanto escrevia. Aliás, enquanto cuspia palavras na página. Acho que, sei lá, sou meio delicado demais para ele. Mas a certa altura da escrita do meu livro, eu travei. Marina já existia, mas sem Nietzsche. A cena dela roubar o anticristo na Paulista já tinha sido escrita, mas aquilo ficava por ali, como uma ponta solta e uma passagem anedótica sobre o caráter transgressor da personagem. Daí eu travei. Não sabia como continuar, para onde ir. Eu meio que entendia a personagem e quais eram as motivações dela para agir, mas parecia faltar alguma coisa que desse conta de 4 características fundamentais da Marina. A impulsividade, a inteligência, eu diria ardilosidade, para fazer um paralelo com o Odisseu, as contradições e a raiva. Ela tem raiva, ela se joga para frente como uma bala de canhão. Então pensei se o próprio Nietzsche poderia me ajudar. Já eu tinha lido mais 2 ou 3 livros, superficialmente. Daí parei de escrever, fui ler toda a sua obra e, bom, não posso deixar de dizer também do quanto 2 professores me ajudaram a formatar o meu Nietzsche, a professora Scarlett Marton e o já falecido professor Roberto Machado, emoji de coração. Eles diminuíram o meu medo do Nietzsche raivoso babando sangue. Eles me ajudaram a aceitar o Nietzsche produtor do que, nas palavras da professora Scarlett, é uma filosofia experimental, saída da experiência para a escrita e da escrita para a experiência, cheia de vetores que se chocam e jogam no colo do leitor a tarefa de resolver a rinha. É isso, uma filosofia da rinha. Eles me fizeram entender o quanto alguns conceitos, como por exemplo o de amor fátil, de vontade de potência e o do eterno retorno, podiam não só me ajudar com a Marina, mas mostrar para onde ela deveria ir, por que e para que resolve contar sua história num presente que é passado e que vira presente de novo, porque ela não apenas se lembra, mas vive de novo e de novo e de novo. E não se arrepende de ter vivido. Acho que você já percebeu. Todas as aspas do livro, ou 99% delas, são de Nietzsche. Não citei a referência bibliográfica, porque isso aqui não é uma tese, é um romance. E porque a Marina pensa Nietzsche do jeito dela, sem lembrar direito de onde aquelas palavras saíram, já reelaborando muitas delas. Perceba, muitas vezes as citações de Nietzsche têm imprecisões, que são totalmente propositais. Vou parar por aqui exatamente para evitar de interpretar meu próprio livro numa chave filosófica. Já tive o trabalho de escrever, agora vai que alguém se interesse em fazer o trabalho de interpretar. Assim Marina leu Nietzsche. Então foi assim que a Marina leu Nietzsche, lendo e agindo, lendo e entendendo errado, lendo e entendendo certo às vezes, lendo e cuspindo sangue, lendo com o corpo, lendo e vivendo e revivendo e fazendo a filosofia experimental do percurso, lendo e sendo as 3 metamorfoses, lendo e gerando. Não é um livro perfeito, talvez não fosse para ser. Não é um livro pronto, mas que me convenci de ter terminado. O gerar você entende como preferir. E aliás, eu já disse que a Marina sou eu.